No princípio, não havia forma, nem som, nem tempo. Havia apenas Deus, eterno, poderoso e cheio de amor. Então, de sua voz, nasceu a luz. E a luz separou as trevas, revelando o primeiro amanhecer. O Criador ordenou, e tudo se formou: mares, céus, montanhas, vida. Cada estrela no céu é uma palavra de Deus acesa no infinito. E ao final, ele viu que tudo era muito bom. Assim começou a história da criação e o propósito de toda a existência: revelar a glória de Deus. Estamos de volta ao nosso curso, que é o estudo completo da Bíblia, e hoje será o nosso 4º episódio. E vamos focar no livro de Gênesis, uma explicação detalhada do plano de Deus, trazendo o seu verdadeiro significado e o que essa mensagem traz para nós, complementando, é claro, com alguns exemplos. O nosso propósito é mostrar verdadeiramente o sentido da palavra de Deus no livro sagrado. E como todos sabemos, esse abençoado estudo conta com os ensinamentos do pastor Arcanjo. Boa noite, pastor. Boa noite, Paulo, aos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando aí no canal. Não esqueça de dar um like aí, dá um joinha pra gente aí, pra gente poder continuar ao vivo, continuar trazendo o estudo para vocês. Hoje nós vamos entrar então no primeiro livro da Bíblia. Então eu acho que muitos já estavam ansiosos esperando, antes de nós começarmos, nós vamos fazer uma oração, tá? Então que vocês possam estar aí atentos para orar junto com a gente, para nós pedir a bênção de Deus, a graça e o discernimento e entendimento da palavra de Deus. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor eterno e poderoso Deus, Tu és o soberano, Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, ó Pai, toda adoração seja dada a Ti, Senhor. Nos céus e na terra, Pai querido, ó Pai amado, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar estendendo as Tuas mãos poderosas sobre a vida desses que estão nos assistindo, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Vai de encontro a cada um, ó Pai querido, ó Pai amado, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Pai. Ouve, ó Pai querido, ó Pai amado, esta oração nesta noite, que o Senhor possa estar nos dando discernimento, entendimento da Tua palavra, que o Senhor, Teu Espírito Santo, possa trazer à nossa mente, ó Pai, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós lemos, aquilo, ó Pai querido, ó Pai amado, a qual o Senhor tem preparado para nós, que possamos aprender junto, que o Senhor possa usar, meu Pai, conforme a Tua vontade, para ser um instrumento, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém. Pastor, então nós vamos falar hoje sobre o livro de Gênesis, que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, não é isso mesmo? Correto. E na data de 1450, a 1410 a.C. Evidentemente que essa data aqui não foi a data que o Moisés escreveu, né? Não, essa data aí é muita coisa, A gente falar sobre essa data é a data que foi escrito mesmo por Moisés, não só Gênesis, Nós vamos ver os outros livros aí, 1400, porque essa data muitos confundem aí, 1400 a 1410. Nós estamos lembrando aí que é AC, ou seja, antes de Cristo. Então a data ela é, como se diz, decrescente, não é uma data crescente. Uhum. E, como se diz, é a data que ele escreveu. Porém, os acontecimentos, quando a gente fala Moisés, há algumas partes aí reveladas por Deus, tá? Somente Gênesis, E outras partes documentadas, tá? São documentos que Moisés, como se diz, pega livros, não naquela época não tinha livros, mas pega histórias
desde lá da criação, algumas coisas reveladas, igual eu estou falando. Moisés é conhecido como profeta, algumas coisas reveladas por Deus e outras através de documentos que Moisés escreve o livro de Gênesis. Então já ouvia na época de Moisés, já falei aqui antes, já ouvia o livro de Jó, é o livro mais velho, né, da Bíblia, não é o livro de Gênesis, é o livro de Jó, mas já havia, Paulo, naquela época, documentos e histórias sobre Abraão, conhecido como hebreu errante, ou seja, hebreu errante quer dizer um hebreu caminhante, andante, porque Abraão é aquele que caminha, como o Senhor chama Abraão, ele caminha pelas terras onde depois Deus dá ela a Israel, a nação de Israel. Há uma promessa que Deus faz a Abraão, que onde ele colocasse as plantas dos pés, né, seria da nação. As promessas que Deus faz a Abraão é muito interessante nós vermos, né, o nome de Abrão muda-se para Abraão, que significa um aumentativo do nome, né, a promessa do filho, a promessa de uma nação e a promessa de terra. Então, são essas três promessas, elas se cumprem ali no livro de Gênesis. Ou assim, né? Gênesis ali já se começa a cumprir as promessas que Deus faz a Abraão. A história de Abraão, de Gênesis, né? Ela acontece bem antes do nascimento de Moisés. Mas a escrita de Gênesis é 450 a 410, escrita por Moisés antes de Cristo. Pois é, o Gênesis, que significa a origem, né? O começo. Poderíamos dizer então que Gênesis é o início de tudo. Seria assim o início de tudo, da vida na terra, da criação de Deus. Correto. Gênesis ele significa, né, início, criação ou origem, né, como eles queiram. Assim, para nós cristãos, eu acho mais indicado, né, a palavra criação. O correto seria, para o cristão, criação. Né? Deus cria o universo, Deus cria a terra. Tanto é que a Bíblia começa com o versículo, né? No princípio, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante a gente tocar neste assunto, porque quando nós pegamos o livro de Gênesis, você vai lá, né, e olha, fala assim, a terra era sem forma e vazia. Então, em Gênesis nós vamos pegar a história de Adão e Eva ali, e Satanás já existia. Então, historiadores, teólogos, né, tem uma coisa muito grande aí, porque é uma lacuna de tempo. E quando a terra fala terra sem forma e vazia, algumas creem que quando Deus expulsa Lúcifer, né, Satanás, dos céus, ele cai na terra, e a terra ali então há uma explosão. Então a terra fica sem forma, escura e vazia. E Deus então vem agora para fazer, né, para criar aquilo que era sem forma. Deus dá forma. Deus dá uma separação entre água, terra, né, dia, noite. Então há todo um processo ali, é um estudo mais aprofundado, né? E nós não vamos passar agora, mas depois, mais adiante. Mas é bom quando a pessoa lê, ela pegar lá no início esses 3 primeiros versículos da Bíblia, ler e meditar em cima dele, para ver, né? Deus criou. Quem criou foi Deus. Então tem muitas histórias aí do Big Bang, muitas outras coisas que é bom a gente depois, com o tempo, né, a gente pode fazer um estudo mais aprofundado e separadamente. Não é o nosso objetivo nesse estudo. Tá? Toda essa explicação está dentro aí do capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. Capítulo 1, vamos pôr do versículo 1 até o 3. Até o tá? 3. Se nós pegarmos e lermos, né, você vai ver que pode se criar ali uma lacuna de tempo. Tá? E esse tempo não é relatado na Bíblia, mas
coisas para a gente aprofundar em um outro estudo. Como a gente falou, o livro de Gênesis ele tem um significado das palavras Gênesis, né? Como origem, começo, nascimento ou criação. Melhor para o cristão, né? Eu gosto muito de frisar a palavra criação. Como diz no princípio, criou Deus os céus e a terra, né? Como está lá em Gênesis 1:1, certo? Então, Gênesis ele é conhecido como livro da criação porque ele dá origem ao universo, ele dá origem, né, a tudo que Deus criou. E nós vimos aí a origem da vida. Quando nós falamos em vida, nós estamos falando em tudo que há na terra, tudo que vive na terra. Uma planta é um ser vivo, o mar, a água, os seres viventes. Nós estamos falando do planeta Terra, como nós estávamos falando, origem à vida. Agora, quando eu falo origem da humanidade, aí eu já estou falando sobre Adão e Eva. A humanidade é o primeiro homem, primeira mulher que viveu aqui na Terra. Então, nós temos que prestar atenção para que nós possamos ter esse discernimento entre origem de vida e origem da humanidade. É o livro também da origem ao pecado, o primeiro pecado. Nós sabemos o cair, né, do homem. Então, da origem às alianças que foram criadas por Deus, alianças essa com Abraão, com Noé, e nós vamos falar sobre isso mais à frente. Da origem também à nação de Israel. Por que a gente fala assim, nação de Israel? Aqui nós vamos contar a história de Jacó, que o nome dele é mudado para Israel. Então, este é conhecido como livro da origem. Sempre que você for ler Gênesis, você vai saber que é aquele livro que dá criação, origem às coisas. E nós somos, interessante que nós sempre gostamos de muitas coisas e não sabemos qual é a origem dessas coisas. E nós temos que buscar saber a origem para que nós possamos ter um conhecimento melhor. Então, se eu quero conhecer a Bíblia melhor, eu tenho que saber sobre a criação e sobre o Criador. Aí vai me dar uma estrutura melhor para mim compreender e entender a Bíblia. Pastor, quando aí dentro desse primeiro capítulo do livro de Gênesis, a gente vê toda aquela construção ali de Deus, né? Quando ele fez ali o Adão, né? Fez o Adão, de Adão, da costela de Adão, faz Eva. E aí tem a origem também, depois disso, vem a origem do pecado, a origem da aliança e a origem da nação de Israel, que já foi falado aí. Então, nessa construção desse início de Gênesis, né, que fala sobre Adão, a costela que foi tirada de Adão, que foi criado Eva, e aí teve depois disso a origem do pecado. O que Deus, na verdade, quer transmitir para a humanidade? O que é interessante da gente saber exatamente qual que é a mensagem que Deus trouxe para a gente? Paulo, aí nós temos várias mensagens, e quando Deus cria o homem, Deus não criou o homem para sofrer. É bom a gente frisar isso, porque quando nós pegamos, a Bíblia não relata qual tempo que Adão e Eva viveu no paraíso. Não há um tempo certo. E algumas coisas aí que é discutível, né, dentro da palavra de Deus, que quando Deus cria o homem e a mulher, nesse trecho aí nós podemos citar várias coisas quando nós estamos falando de origem. Você falou aí da questão de tirar uma costela de Adão. Então nós podemos relatar também que foi a primeira cirurgia feita na terra, a origem. Que Deus, ele coloca o sono
né, em Adão e tira uma costela. E dali ele forma a mulher. Então, quer dizer, a primeira cirurgia também. Então, quando nós falamos isso, Paulo, Deus não fez o homem para sofrer. O plano de Deus era perfeito, mas tinha a obediência a Deus. A queda do homem não é só a questão comeu do fruto, não. Ele desobedeceu a Deus, a ordem de Deus, que falou com o homem que podia comer de... É interessante hoje, né? Deus fala assim, pode comer de tudo, mas desta não pode. Deus dá ordem para não tocar em duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Então, quando nós vimos aí, a mensagem de Deus principal, eu falo, é sempre o que? Mostrar para o homem a questão da obediência e questão do amor de Deus para com o ser humano. Porque vem a serpente, ou seja, Satanás vem e ilude. E até os dias de hoje nós somos o quê? Iludidos por este mundo. Iludidos por Satanás, iludidos por várias coisas que não são de Deus. Nós nos iludimos e acabamos caindo. A queda. Assim foi a queda de Adão. A serpente iludiu a mulher e ela vem, mas o plano de Deus vem o quê? Nós vamos ver dentro de Gênesis também. Gênesis, depois nós vamos citar mais à frente, 3,15, mas ali Deus faz um plano. A serpente conseguiu ali, como se diz, fazer com que o homem pecasse, caísse, tivesse a queda. Mas Deus vem com um plano de redenção. Então tem um plano da criação e dentro de Gênesis também nós vamos pegar um plano de redenção, ou seja, da salvação do ser humano. Não é do agrado de Deus, que nós vamos lá em Ezequiel, tem isso, depois nós vamos ver, não é do agrado de Deus que nenhum homem se perca, ou seja, que nenhum ser humano vá para o inferno. Essa não é a vontade de Deus. Isso não é de forma nenhuma a vontade de Deus. Então nós podemos ver a mensagem de Gênesis, é uma mensagem de criação. Deus faz o homem perfeito. Nós vamos ver mais à frente, Deus faz o homem perfeito. Então, este livro Deus tenta passar, Deus passa, não é tenta, Deus passa uma mensagem para o ser humano. Primeiro de tudo, a mensagem, quando nós falamos, Deus, ele é o supremo criador. Então imagine, se quem inventou este celular, ele inventou o celular com uma funcionalidade, não é isso? Mas se quem inventou não souber passar o manual dele para os outros demais utilizarem, de que vai valer isso aqui? Vai valer alguma coisa? Para nós manusear um celular, nós vamos precisar daquele que criou passar todas as informações para que nós possamos o quê? Manusear, não é isso? Então, o celular, sem o criador para dar as informações, ele não é nada. Assim é o ser humano, sem o criador na vida dele, ele não é nada. Ele não tem funcionalidade. Então Deus passa isso aqui no livro de Gênesis. Sem o criador, nós não somos nada. Dependemos e somos dependentes de Deus. E quando o ser humano acha que ele é totalmente independente de Deus, ele pode construir, ele pode fazer, mas no final de tudo, nós vamos lá no livro de Salomão, tudo é vaidade na vida do ser humano. Perfeito. Então, tá aí a explicação, né, que é mais importante, né, porque simplesmente ficar naquelas frases ali da Bíblia, sem esse entendimento mais profundo, né, que é fundamental e é interessante, por isso que está tendo aqui esse curso, né, esse estudo, para justamente a gente entender qual é a mensagem de Deus, né? O que Deus queria dizer, ou quer dizer, quando Ele passa essa mensagem da criação do homem, da criação do mundo, né? Isso é importante a gente saber. Então,
nós falamos aí sobre o primeiro capítulo, versículo 1, 2 e 3, né, que está dentro dessa mensagem. Não é isso mesmo? E vamos então, dentro da explicação nos slides que está sendo mostrado aí, eu acredito que pode ser que não dê para visualizar bem agora, depois, mais para frente, passar a revisar isso que está sendo ensinado aqui, dá para conseguir ler, dependendo também de onde está vendo, né? Se é numa televisão é mais fácil, né? Se é num computador também é mais fácil, no celular pode ser que não fica bem nítido, né, para ver, mas está sendo bem explicado e a explicação tá dentro do que está sendo mostrado nos slides aí. Então já fomos com a primeira parte aí, né, que é do Gênesis, e a estrutura geral desse livro, Gênesis, ele é dividido então em duas grandes partes. Isso, correto. Nós vamos ver aí, nesse slide 2, a estrutura geral, né? Gênesis é dividido em duas partes que nós podemos citar, né? A parte 1, quando nós falamos história primeval, quer dizer, o primórdio, né? As primeiras histórias lá do livro de Gênesis. Eu posso pegar do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vamos encontrar a criação do mundo, né? A queda do homem, o primeiro homicídio. Isso tudo é muito importante nós passarmos quando tem um plano de leitura bíblica e olhar esses tópicos que a gente está colocando aqui, o dilúvio, que é com Noé. E então, assim, a importância de cada um deles, cada um desses estudos, né, desses tópicos aqui, dá um estudo e é bom você ler e meditar em cima. O dilúvio, né, águas, nós falamos em águas, o Noé, o homem único que estava ali obediente a Deus. Então tem que ver tudo isso. Você pode encontrar através da genealogia quem que era o avô de Noé, quem que era o pai de Noé. Isso tudo é muito importante para que a gente possa entender e até chegar à Torre de Babel, que é com Nimrod, né? Nimrod, duas pronúncias que a gente pode falar, tá? Não são erradas nenhuma das duas, viu? A Torre de Babel é uma história muito interessante. Quando Jesus cita até mesmo, né? Lá ela é citada, e nós temos aqui, quando chega na Torre de Babel, entende-se que todo ser humano falava uma só língua, mas o homem quis ser igual a Deus nessa construção da torre. E chegando lá, Deus vê que ali eles queriam se igualar a Deus, e outros falavam: não vamos construir, vamos passar acima do trono de Deus. Deus então faz o quê? Uma confusão de línguas ali, a dispersação, ou seja, divide. É interessante nós pegarmos essas histórias quando vocês estiverem lendo. O primeiro homem a conseguir formar uma civilização na Terra, Nimrod. Então ele consegue e fazer com que naquela época as bestas feras, né, os animais gigantes, ferozes, né, então tinha muita morte de homens que saíam para caçar e eram mortos. E Nimrod ele consegue fazer associação, o povo se socializar, né, formar aqueles grupos e começar a ter estratégias. Sim. Estratégias para guerra, estratégia de defesa e tudo. Então nós vamos encontrar do 1 ao 11 essas histórias. Aí quando nós pegamos do 12 até o capítulo 50, nós vamos encontrar, focar em pessoas específicas. Essas pessoas são específicas porque ali começa o chamado de Deus para formar a nação de Israel, que começa com Abrão, né? Por que eu falo Abrão? Depois que Deus
transforma Abrão em Abraão, um aumentativo no nome de Abrão, mostrando ali a grandeza de Deus e a qual Deus tinha a promessa sobre a vida deste homem que veio de um povo totalmente idólatra. O pai dele, Terá, era totalmente idólatra. Agora Deus chama Abrão para formar uma nação. Então nós temos, quando muitos oram, fala o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E depois vem José, que é conhecido também como um tipo de Salvador. Porque na terra é interessante nós pegarmos a história de José, mais para frente nós vamos ver, mas aqui cita uma base, de 4 nomes aí que nós temos: Abraão, Isaque e Jacó, e José, porque é da onde ali se forma a nação de Israel. Jacó tem um nome mudado para Israel, e de Jacó os 12 filhos, as 12 tribos, e nós temos então do 12 até os 50 falando sobre esta formação de Israel, da nação conhecido também como os hebreus, antigamente conhecido como hebreus. Correto. Então, essa explicação que o pastor faz aí é uma introdução do que a gente vai ver mais para frente, ou é especificamente e vai parar aqui esse assunto sobre a criação do mundo, queda do homem, o primeiro homicídio, dilúvio, Noé, Torre de Babel? Nós vamos ver mais para frente, Nós podemos até vamos ver alguns assuntos aí sobre Abraão, sobre queda, entendeu? Só que durante o curso nós vamos pôr os tópicos, a gente está pondo os tópicos. Sim. Vamos passar uma dica, de leitura bíblica, e durante essa leitura o pessoal em casa vai poder estudar e depois no próprio canal comentar, para tirar alguma dúvida. Teve alguma dúvida? Entra no canal, comenta lá, que a gente vai ter prazer em responder, para tentar e de forma até mesmo a sanar, a dúvida. Porque muitas das vezes a pessoa tem uma dúvida, nós respondemos, mas talvez não é aquela a dúvida da pessoa. A pessoa pode entrar em contato, a gente vai tentar ali sanar toda a dúvida, dentro da Bíblia. Eu peço até aos ouvintes, aqueles que estão vendo, dúvidas dentro da Bíblia. Nós estamos aqui para falar sobre a Bíblia e sobre o Criador, que é o nosso Deus maravilhoso. Perfeito. Então, sobre o slide 3, são os temas principais que serão tratados também, que é a criação, em Gênesis de 1 a 24. Deus cria tudo com propósito e ordem, e aí vem sendo dado destaque a outros itens aí, pastor? Correto. Aqui só corrigindo aí, do 1 até o capítulo 1, capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4. Toda a história da criação está do capítulo 1. Eu li 24 aqui, mas é 2, 4. 2, 4, certo. Aí nós vamos pegar aí a criação, tudo que Deus faz, e tudo que nós fazemos aqui na Terra, nós já pegamos aí em Gênesis. Tudo que você fizer aqui na Terra tem que ter um propósito. Deus faz tudo com um propósito. Então Deus nos ensina que nós também temos que ter um propósito. E aqui já tem muitas coisas interessantes aqui que nós vamos estar pincelando, e passando para você. Quando você pegar a Bíblia para ler, para o seu ouvinte, você já vai ter uma facilidade. Eu, Paulo aqui comentando, quando você pegar para ler, você já vai ter essa facilidade. Falar assim, isso aqui foi comentado durante a aula, foi comentado durante a ministração de uma aula, um comentário. Então fica muito mais fácil, você vai ter um melhor entendimento, tá? Quando nós pegamos e falamos aí, o destaque, Deus é o Criador Supremo. Isso aí
nenhum cristão tem e pode ter dúvida nisso. Ele é o Criador Supremo. É a primeira coisa, não só cristão, todos aqueles que têm e conhecem, né, entendem um pouquinho sobre Deus, eles sabem que Deus é supremo. Eles sabem que é o maior e é o melhor, e sem Ele, a Bíblia relata isso, sem Ele, nada do que se criou poderia ter sido feito. Então tudo tem a mão e o toque de Deus. Todas as coisas boas, e é interessante quando fala, né? Tudo que Deus criava, Ele olhava e falava assim, é bom. Então, a criação é maravilhosa, a criação é boa. O homem é criado, isso aqui é muito interessante nós falarmos disso, o homem é criado imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26 fala, façamos o homem a nossa imagem. Né? Se pegar o versículo 12, você vai ver imagem e semelhança. Quando nós falamos assim, Deus criou o homem a imagem e semelhança, o que é a primeira coisa que vem à minha mente? Quando você vê ela assim, a imagem e semelhança, né? O que vem à nossa mente quando nós falamos? Muitos pensam que eu sou a imagem de Deus, a imagem física. Não é isso que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia fala imagem e semelhança, o que é? Deus é bom. Deus então criou o homem para ser bom. Deus é perfeito. Deus criou o homem para ser perfeito. Quando você pega lá na criação, só para nós colocarmos aqui, Deus criou o homem, ou seja, o primeiro homem, Adão, e para você ver a inteligência daquele homem, a inteligência de Adão, que Deus olha, criou os animais e virou para Adão e falou assim, coloca nome. E Adão colocou nome em todos os animais. O homem, segundo estudos e relatos, tá? Teológicos, historiadores também, o homem perde a capacidade de raciocínio após a queda. E muito. Por aí a gente vê que quando Deus faz o homem para ser o quê? Olha só para você ver que interessante algumas frases que Deus fala com Adão. O homem dominasse sobre todas as coisas da terra. O homem tinha o domínio sobre todas as coisas da terra. Então quando Deus faz, quando nós falamos imagem e semelhança, Deus fez um homem perfeito. Perfeito, uma criação perfeita. Porém, o pecado, a queda, quando fala queda do homem, muitos entendem assim, a queda do homem foi aquele que saiu do paraíso e veio parar na terra. Não, ele já estava na terra. Ele só foi expulso do jardim do Éden. A queda do homem, ele perde. O homem não tinha enfermidade. Não existia nada disso. Foi após a queda. Então a queda do homem, ela não é como imaginam, né? Uma queda caiu de cima para... Não, a queda, ela é ética moral. É a maior queda do homem. A capacidade que ele perde de raciocínio, de criação, né? Então, essa é a maior queda. Onde passa a ter pecado, enfermidade, mal e as coisas ruins. Então, quando nós falamos Deus criou o homem à imagem e semelhança, nós falamos de um ser perfeito. Um ser que tinha poder, não existia essa de você chegar aí na frente de um leão, de uma fera e você não ter autoridade sobre ela. Você tinha. Mas a partir da queda, você perde. No jardim do Éden tinha, né? Tinha. A partir da queda, ele perde. Então, em Gênesis, passando mais adiante, né? Com a queda, que nós relata aí em Gênesis, a partir do 2, versículo 4, até o 5:32, né? Onde nós temos aí a história, queda do homem, a desobediência, né, que quebra a comunhão do homem com Deus. Uma das quedas é essa.
Já pensou? Quando nós estamos na presença de Deus, quando você tem uma comunhão com Deus, você não fica no escuro. As coisas vêm e Deus traz a luz, e Deus traz a revelação, e você consegue ser um homem, uma mulher, um ser humano vitorioso. Mas quando você perde a sua comunhão com Deus, você perde ali, vai perdendo a semelhança que nós temos com o Pai. Nós nos distanciamos dele, e tem consequências quando nós perdemos, né, essa comunhão com Deus. Nós perdemos, nós entramos no mundo de pecado. Pecar, fala assim, a Bíblia fala que hoje o homem que bate no peito e fala que não tem pecado, esse já pecou. Só que quando nós procuramos santificar e ter comunhão com Deus, e fala assim que nós criamos mais força e temos mais forças que vêm do Pai para resistir ao pecado. A palavra nos ensina que quando nós resistir ao pecado, ele fugirá de vós. Porque você resiste. E essa resistência, ela vem do Pai. Vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quando nós pecamos, nós entramos no mundo de pecado, nós vamos ter a consequência do pecado. O sofrimento, a morte, tudo isso surge através do pecado. Jesus Cristo, ele fala assim, aquele que pensa está ganhando a sua vida, está perdendo. Porque muitos que estão aí neste mundão, né, aí fora, eles estão no pecado, eles estão aproveitando, acho que eles estão aproveitando a vida, né, 100% da vida, mas na verdade estão perdendo. Porque aqui nós estamos de passagem, estamos aqui para servir a Deus e não para entrar neste mundo de pecado. E com isso, assim como Adão e Eva foi expulso do Éden, quem quer direito à vida eterna, a morar nas mansões celestiais que o nosso Jesus está preparando e já preparou para nós, esse grande dia, se nós aproveitamos aqui como o mundo nos ensina, né, de certa forma, nós vamos perder também. Nós vamos o quê? Perder o direito às mansões celestiais. Isso é importante, nós aprendemos já no livro de Gênesis, nós já vemos isso e aprendemos essas coisas. A queda, e a Bíblia fala que o cair era do homem, o levantar é de Deus. Então o homem cai, mas quando o homem se arrepende, Deus o levanta. Aí temos que ter o arrependimento genuíno. E isso tudo nós aprendemos aqui. É interessante quando nós vemos a história, né, do primeiro homicídio. Na frente nós vamos falar um pouquinho do primeiro homicídio. Um próprio irmão mata o outro. Caim matou Abel. E aí o que acontece? Quando Deus fala com ele, o sangue do teu irmão clama por justiça da terra. Sangue fala o quê? Quando nós falamos em sangue, nós falamos em alma. Deus, a alma do seu irmão está clamando por justiça. É interessante como o homem enfrenta a Deus, né? Caim enfrenta a Deus. Sou eu tutor? Sou eu zelador do meu irmão? Eu vou saber onde meu irmão está? E ele sabia. Ele sabia o que ele tinha feito com o irmão. Achou que enganava. Ele achou que ia enganar Deus, né? Mas dentro aí também, tá? Do 2, 4 até o 5:32, nós vamos ter também promessas. Primeira promessa, né? Deus promete redenção. Mas só para você ver, nós já citamos aqui, versículo 3, 15, capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. Capítulo 3, versículo 15. Que Deus fala lá, a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. E você sabia que dentro deste versículo, ele é citado tanto lá nos evangelhos, tá? Como em Isaías, né? Isaías fala, o que fala lá em Isaías? Que da virgem, né? Se você pegar lá em Isaías 7:14, você vai ver lá que fala que da virgem vai nascer uma criança, a semente da mulher. E quando nós estamos falando aqui da semente da mulher, está falando de Jesus. Já em Gênesis tem promessa, 3:15,
A promessa de um surgimento de uma semente que vai esmagar a cabeça da serpente. Quando nós falamos isso e a serpente ferirá o seu calcanhar, nós pegamos dentro da palavra de Deus, Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Quando fala da serpente ferir o calcanhar, muitos falam, vai ferir o calcanhar de Cristo? Sim. Quem que é o calcanhar de Cristo? Somos nós, a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Então, direto, não tem uma pessoa caindo, não tem uma pessoa sofrendo. Então, isto, e Cristo não agrada disso. Então, um plano aqui começa um plano de redenção. Um plano de redenção para a queda do homem. Olha o amor de Deus tão grande aí, nem para conosco, que Deus olha o homem. Há algumas coisas que quando você pega a história de Adão e Eva, fala que o homem ficou com vergonha de Deus e se escondeu no jardim. E o homem fez o quê? Fez roupas de folha. Pegou uma árvore, pôs uma coisa ali, mas aquilo ali é uma coisa que há. E lá relata que Deus faz para ele roupas com pele de animais. Ali já começa o sacrifício, né? Então, a preocupação de Deus, mesmo com o homem, com a queda do homem, Deus coloca algumas, o homem vai agora comer do suor do teu rosto, né? A mulher, dores de parto, e há todo ali um processo, mas Deus sempre se preocupa e sempre se preocupou com a vida do homem. Então, nós vemos que Deus já começa a fazer a promessa de redenção, a aliança. Deus faz aliança. Deus faz aliança com Noé, antes de Abraão. A aliança com Noé, que ela é citada, né, através do sinal de arco-íris, que é um sinal desta aliança. Está lá em Gênesis, né, do 6, versículo 1 até 11:32, vai falar sobre a história de Noé. A gente está citando aqui os tópicos, né, que é importante as pessoas lerem e ver essa aliança. Se você ler Gênesis do 6 até o 12, não conseguiu ver essa aliança, marca, procura, veja que Deus faz uma aliança, que Deus preocupa, porque ali é uma destruição muito grande. Fala-se que o sobrevivente do dilúvio é quem? Noé, seus filhos e noras. Noé, a esposa, os filhos e noras. Para começar uma nova geração. Você vê a preocupação de Deus. Vem até ali e vê que a Bíblia fala que nos tempos de Noé, o ser humano se preocupava com o quê? Em casar, em dar assim em casamento, comer e beber. Você lembra quando nós falamos que tudo que nós fazemos aqui nós temos que ter objetivo? Sim. Naquela situação o homem não tinha mais um objetivo. E o bem já não existia mais. Encontrou somente quem? Noé. Então Deus faz uma aliança com Noé. Vou deixar aí, né, para aqueles que estão nos ouvindo, qual é esta aliança que Deus faz com Noé? O que Deus promete a Noé? Sempre que a gente está lendo a Bíblia, é importante a gente fazer algumas perguntas para nós mesmos. O que Deus está falando aqui? O que Deus está falando comigo? Qual que é o objetivo dessa mensagem? Nós temos que fazer essa pergunta e tentar responder elas através da leitura bíblica. Esse pastor está falando aí, chegou a falar sobre Noé. Nós estamos aí então no Gênesis 6, do 1 até 11:32. Gênesis 6, qual que é o slide? O slide 3. Está no 3 ainda. No 3. Está no 3. Porque foi desenvolvendo aí, né? Isso, só dando uns dicas aqui para os... E aí até eu achei que já tínhamos passado, mas não. Não, nós estamos aí acompanhando. Está só desenvolvendo o tema. Isso, aí eu peguei só alguns tópicos para a gente ir falando, né? Logo após aí nós temos Abraão, a promessa da terra que Deus faz a Abraão.
e a descendência e bênção sobre Abraão. Do capítulo 12, 1 até o 25, 18. E Abraão importante nós falarmos sobre ele, porque aí começa a história dos hebreus. Começa a criar a história da nação de Israel. Importante essa história. Muito importante nós vemos aí, falando sobre Abraão se tornar modelo de fé. E é interessante que Deus prova a Abraão através do filho, né? Isaac. Então, quando nós vemos, né? Fala assim: creu ele no Senhor e isso foi-lhe imputado como justiça. Gênesis 15, 6. Então, a forma que Abraão creu em Deus. Abraão tinha tudo, como se diz, tinha tudo para dar errado na vida de Abraão. Como nós falamos, a família idólatra, um pai idólatra. E Deus, ele ouve o chamado de Deus e obedece. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão tinha bens ali. E muitas das vezes nós ficamos com medo de ouvir esse chamado de Deus. Aqui nós conversamos, eu já falei sobre isso. O que é o chamado? O chamado ele só se desenvolve a partir do momento que Deus chama e o homem tem a liberdade de responder sim ou não. Quando nós obedecemos a voz de Deus, nós vamos responder sim. E vamos procurar fazer e obedecer aquilo que Deus diz. E Deus fala: sai da sua terra, sai da sua parentela, e eu farei de ti uma grande nação. Dar-te-ei terras, né, e tudo isso. Né? Então, Abraão creu. E nós vamos ver, né, depois. E pastor, só interrompendo um pouco, e essa jornada de Abraão, eu gostaria que a gente fizesse aqui, porque é muito bonito, né? Sim. Muitas tragédias, mas uma história muito bonita sobre Abraão, que é o pai da nação de Israel, né? Então é uma história muito bonita. Abraão, ele tem a gente falar sobre a história de Abraão. Abraão, ele tem encontro. Olha só para você ver como é que são as coisas. Com Abimeleque, que é considerado um sacerdote, né? Na esfera eclesiástica, que representa até mesmo ali Jesus, quando ele dá ali os dízimos, né? Então, tem muitas coisas aí que nós podemos relatar sobre a história de Abraão. Não é à toa que Abraão é conhecido como pai da fé. Já pensou o Senhor Deus falando comigo assim: entrega o seu filho? Ser 3 dias de caminhada, subir no monte e o filho perguntar para o pai: pai, tá aqui a lenha, tá aqui o cutelo, tudo aqui no jeito, mas o cordeiro, o carneirinho, o cabritinho, o animal. É porque ele não falou nada Não falou nada com o filho, né? Com Isaac. Só vem comigo. Vem comigo que nós vamos fazer um sacrifício a Deus. Mas ele já estava sabendo. E ele virou para o filho, é interessante nós falarmos sobre isso, que ele virou para o filho e falou assim, quando o filho pergunta isso para ele não tem coragem de falar com o filho assim: você é o sacrifício. Ele não vira para o filho e fala isso: você é o sacrifício. O que ele fala com o filho? Deus proverá. Ali eu entendo a fé de Abraão. Deus proverá. E ele sobe. E Deus provê no último instante. Porque quando ia a obediência também do filho, né? Porque o pai nota que o pai faz o altar junto com o filho, e na hora do sacrifício que ele põe o filho lá, que ele levanta o cutelo, o anjo do Senhor que para aquilo ali no momento exato, e está lá o cordeiro no meio como se diz, no meio dos arbustos, embolado no meio dos arbustos, não precisa nem desenvolver. Deus preparou tudo da forma mais divina. Então, pai da fé. E a história é muito linda. Porque esse momento, nessa passagem, eu diria que foi realmente, como é que fala? Um marco sobre a fé. É um marco sobre a fé, né, do ser humano através
né? De entregar o seu filho, né? O seu único filho, né? A história de Abraão, eu falo que ela, desde o início, ela é muito bonita, porque ele andou muito sobre, né, as terras, sobre o Egito e muitas outras terras, e algumas coisas nos chamam a atenção, porque Abraão ele tem um momento dele também, como se diz, de vacilo, vamos pôr assim, né? Que o rei ele chega com Sara, sua esposa, e o rei pergunta, a Sara muito formosa, né? O rei pergunta e ele fala que são só primos, irmãos, né? Irmãos. E ali, quando o rei descobre, ele fala assim, não, ela é tua esposa, porque eu vi a intimidade que você tem com ela, a sua mulher. Ele vai e fala com ele que era. Então ele, com medo de ser morto, ele faz aquilo, né? Fala aquilo, mas depois, quando ele corrige seu erro, ali estão as coisas que Agar ela vem como um presente. É onde que entra, né? Ismael. Então quer dizer, Sara não consegue esperar a promessa de Deus, que é logo o filho da promessa. Então tem filho da promessa, Isaac. Tem a pressa, a gente aprende com Abraão a história, né? Porque onde o homem coloca a mão, ele tira a ação de Deus. Deus tinha prometido um filho. E esse filho chega no momento em que, vamos pôr assim, a humanidade, nos olhos da humanidade, não teria mais como. Abraão já velho. E foi justamente encerrado o ciclo, né? Pois é, e nessa situação que foi justamente porque Deus prometeu a ele uma grande nação. Ele faria uma grande nação. Pela idade, pelas condições da esposa. Mas ele teve fé. Ele teve fé, ele acreditou. Ele acreditou. Então, tanto no momento ali, Deus falou que ele faria uma grande nação, e depois, nesse outro momento de fé, né, que ia levar o seu filho ali para ser sacrificado, foram, assim, cruciais, momentos de fé que é um aprendizado para todo mundo hoje, né? É um aprendizado para todos nós hoje, né? Esse momento de fé e a questão da gente aprender a esperar e confiar no Senhor. Porque hoje nós falamos com Deus e parece que nós queremos ordenar a Deus. Pô, o Senhor está passando muito tempo, o Senhor demorando. Então, eu vejo que Deus, tem um ditado que eles falam, Deus tarda, mas não falha. Eu falo que Deus não tarda. Deus traz na hora certa. Deus traz na hora certa. É na hora de Deus. Nós temos que aprender a questão do tempo, né? Como se diz, tem dois tipos de tempo, né? O tempo do homem e o tempo de Deus. Eros e Kairos. Então nós temos que aprender. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E o Abraão, ele começou então, começou a sua nação, com que idade mesmo? Eu não me recordo aqui. O filho de Abraão, quando nasce, Abraão, podemos corrigir mais de depois, 90 anos. Tinha 100 anos. Tinha 100 anos. E Sara 90. E Sara 90, exatamente. Isso. Então, né? assim, praticamente começou uma nova vida ali. Uma nova vida. Ali se deu origem, né? Quando nasce Isaac, o filho da promessa, ali começa então a se criar uma nova nação, né? Mas antes Abraão teve Ismael. Teve Ismael. Que é filho de Agar. Então é importante a gente falar. Que também deu a origem a outro povo. A outro povo. E grande. E é interessante a gente citar também isso, né? Porque Agar não estava acreditando mais que quando Sara fala com Abraão para expulsar a mulher e o filho, e sem bens nenhum, sem nenhum bem. Agar chega um momento que Agar vai para longe, deixa o filho olhando de longe, não tem coragem de deixar ele ali, para quê? Deixa ele morrer ali, até que o anjo aparece e fala com ela, né? Que Deus está cuidando. Então, assim, o cuidado de Deus para conosco é muito grande. A gente vê o cuidado de Deus ali também. E é muito bom a gente ler cada trecho, entendeu? E procurar entender as particularidades e cada mensagem que é transmitida ali. Porque muitas pessoas passam ali, leem, se você lê a Bíblia
sem procurar fazer aquelas perguntas que eu falei aqui. O que isso esse texto está dizendo comigo? Qual o objetivo? O que eu consigo aprender aqui? Então nós temos que procurar essas respostas dentro da própria Bíblia, do trecho que nós estamos lendo, tá? Vamos um pouco mais à frente aí, que a história aqui, nós estamos ainda no 3, né? Nós vamos ver a história de Isaac, filho de Abraão, né? Do 25:19 até o 28:9. Isaac, é importante nós vemos que a esposa, vou deixar para vocês que estão nos acompanhando aí, quem que é a esposa de Isaac? Onde Abraão manda buscar a esposa de Isaac? Então, porque naquela época tinha uma tradição muito grande, tá? Que se casavam entre parentes. Era com a prima, sempre parentes. Nós vamos ver isso sobre a questão que nós já falamos sobre família patriarcal, modelo de família patriarcal. Não se misturava. Então, assim, é muito importante, tá, a gente aprender sobre isso também, né, para a gente ver qual o modelo de família que Deus pega lá para formar a nação de Israel. Nós vamos ler também Jacó, a história de Jacó, que é uma história linda. Jacó, o nome dele é mudado para Israel, porque Jacó é conhecido na Bíblia como enganador. Jacó, ele engana seu irmão, porque nascem juntos. Jacó, ele é gêmeos. A história do ciúme de Saul, né? Então, assim, é uma história muito linda também. Jacó foge do irmão, vai... Com Jacó nós podemos aprender algumas coisinhas. E interessante. A fidelidade e servidão. Jacó, ele era enganador. Nós vimos que a história de Jacó é linda. Quando Jacó está fugindo, Jacó coloca uma pedra ali para servir de travesseiro. Ele vê os anjos subindo e descendo, né? Então, assim, e ele vai e chega ali e encontra, né, com a esposa, que era mais nova. E o que acontece? O próprio genro dele engana ele. 7 anos servirá por ela. Aí quando ele pensa que não, o casamento dele, ele acorda e está com outra. Não é com a esposa, não é com aquela que ele amava. Ele serve o quê? Mais 7 anos pela outra esposa. Então, quer dizer, a questão da servidão, de ser perseverante quando você tem um objetivo. Então, Jacó tinha um objetivo e o objetivo foi alcançado. Tudo tem um propósito. Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Nós temos que aprender isso dentro da Bíblia. E com Jacó nós aprendemos que Jacó, o homem, também tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito. Principalmente aquele de servir ao Senhor e de entender aquilo que Deus está falando com ele. E por último aí, em Gênesis, né? E falando em Jacó, né? O Jacó, ele teve 12 filhos. Jacó, ele tem 12 filhos. Pois é, 12 filhos que deram origem às 12 tribos. As 12 tribos de Israel. Perfeito. Porém, o Paulo, é interessante nós falarmos sobre isso, né? As 12 tribos, não tem tribo José. José não era filho. De José, nós temos 2 tribos, que são os nomes dos filhos de José: Efraim e Manassés. Então, nem José é um dos filhos, né? Depois tem mais outro também que nós vamos ver mais à frente, que não teve um nome nessas tribos, porque 2 tribos têm o nome dos filhos de José: Efraim e Manassés. Mas Jacó teve 12 filhos. E quando nós falamos de Jacó, é interessante nós citarmos que com José, que já estava lá, quando desce para o Egito, são 72 hebreus. A família já tinha 72. E a família prosperou, certo? E isso é importante nós citarmos, porque tem algumas coisas que nós podemos citar e ver, tá? Muitos duvidam, né,
de Deus, do poder de Deus, é interessante que quando eles descem para lá, eles descem convidados para o Egito, mas depois se tornam o quê? Escravos. Egito, na Bíblia, quando nós falamos Egito, nós citamos muito Egito como se fosse o mundo aqui hoje que nós vivemos. E quando nós falamos em Egito, foram 72, e eles prosperaram lá, e já saíram de lá 603 mil pessoas, contados. Então, quando nós falamos contados, né, são homens a partir dos 20 anos de idade. Tinha mais crianças e mulheres que não eram contadas. Então, ali já saiu dali uma nação. Mesmo no mundo, o crente pode prosperar. Você vê que a nação de Israel prosperou no Egito, que nós consideramos hoje como lugar de pecado no mundo. Então, Israel prosperou no Egito. E muitos falam também José do Egito. Eu não falo José do Egito. José no Egito. José no Egito. No Egito. Muitos conhecem José do Egito. Não, José no Egito. José nunca foi do Egito. José foi um filho também de promessa, né? Para Jacó. Um filho que ele amava muito, que foi vendido pelos irmãos como escravo e se transformou lá no Egito. Acidentalmente ele ficou lá no Egito, né? Ele foi vendido, né? Para Potifar, né? Exato. E os irmãos primeiro queriam matar. Mas um dos irmãos queria dar um sumiço justamente porque tinha um ciúme do José. Tinha ciúme. Ele era era o mais novo, né? Era o mais novo. Depois dele veio. E geralmente o mais novo, né, da família. Os pais querem cuidar mais, né? Tem mais carinho e os irmãos ficaram com ciúme. E queriam fazer de tudo, como se diz. José era sonhador. Desaparecer. Jogaram dentro de uma cisterna, mas um foi salvar. Foi lá para tirar ele de lá. Só que chegando lá, os outros pegaram ele. O que você está fazendo? Não, vamos fazer outra coisa. Em vez de deixar ele aqui para morrer, vamos ganhar dinheiro com ele. Vamos vender ele como escravo e a gente ganha dinheiro. Então, quer dizer, venderam ele como escravo e Deus tem um propósito em todas as coisas. Basta a gente esperar o momento de Deus, e José soube esperar esse momento. E chegando aí a história maravilhosa que ele teve, e foi um elo importante, né, para a formação da nação de Israel. O interessante, a gente lendo a Bíblia, né, tomando conhecimento das histórias bíblicas, né, desses atores bíblicos, a gente até começa a enxergar, né, a nossa vida como que ela também, a nossa vida, parece que é de propósito de Deus, né? Eu tenho minha história também, e a gente vê que não é o que você, muitas vezes, que você quer, né? Você acha que é interessante você seguir naquele caminho, mas parece que Deus tem um propósito para você, para aquele outro. É assim que Deus faz, né, Paulo? Muitas das vezes a gente acha até mesmo que talvez está no caminho certo, mas não está. Isso. E é bom quando a gente começa a ver o lado espiritual, porque aí você começa a ter um discernimento do caminho que Deus preparou para você. E a gente quer muitas das vezes cortar uma voltinha aqui e outra ali, mas Deus tem um propósito. Se nós pegarmos, né, Saulo, você vê que Saulo, ele era um homem íntegro. Mas Saulo não era aquele que perseguia os cristãos e mandava matar? Mas na visão de Paulo, ele estava correto, porque ele estava agindo conforme a lei judaica. E Cristo já tinha vindo para a graça, dispensação da graça, e Paulo ainda estava vivendo na lei. Então hoje é importante, né, nós vivermos a graça, que é a dispensação que está hoje. Então é muito importante a gente aprender as lições espirituais de cada livro da Bíblia. Hoje nós podemos passar aí por slide os 5 aí, que tem essas lições espirituais dentro do livro de Gênesis, que é onde nós aprendemos, igual você falou aí, o caminho. Qual é o caminho? Você já parou para perguntar a Deus
Qual é o caminho que o Senhor tem preparado para mim? Será que eu estou no caminho certo, Senhor? Como é a minha vida espiritual? Será que eu estou conseguindo orar todos os dias? Será que eu estou conseguindo ter um tempo com Deus todos os dias? E isso é importante nos dias de hoje, porque nós vivemos tão atarefados e com tantas coisas para nos tirar a atenção, nos distrair, né? Muito fáceis, que hoje a maioria da população, da humanidade, toma remédio para poder ter uma concentração maior. Não é assim? Estão tomando os remédios para ter uma concentração maior, porque vivem distraídos com muitas coisas, e nós temos que aprender isso. E no livro de Gênesis nós aprendemos sobre isso, sobre Deus. O que nós aprendemos sobre Deus espiritualmente? Nós temos que ver no livro de Gênesis, espiritualmente, Ele é soberano. A primeira coisa, né? A segunda coisa, mesmo Ele sendo soberano, que Ele se importa em cuidar da humanidade. Ele é soberano e Ele é cuidador. Ele é Jeová Jireh, aquele Deus que provê sobre a humanidade, sobre toda a necessidade do ser humano. E outra coisa, que Deus cumpre as suas promessas. Se tem promessa de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de você que está nos ouvindo, basta você esperar o tempo de Deus, que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Então essa é a primeira lição espiritual que nós podemos aprender. Sempre que você pegar um livro da Bíblia para ler, primeira coisa, olha a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como ele se revela através daquele livro. E no livro de Gênesis, ele se revela soberano. Soberano porque ele é criador de todas as coisas. Ele é soberano. Ele é cuidador e se importa com todas as coisas. Quando ele criou o homem, ele criou a vegetação, criou tudo. E ele viu que o homem estava só. Porque o homem viu, percebeu, opa, espera aí. Ali eu tenho um casal de animal, eu tenho um casal de pássaro. Por que eu estou só? Então Deus se preocupa com o ser humano e com cada coisinha que nós vamos fazer. Deus está de olho em todas as coisas. Sobre o homem, Deus criou o homem para ter propósito. Nós estamos falando essa palavra e colocando muito essa palavra em ênfase, propósito. Tudo que nós fazemos aqui tem que ter um objetivo e um propósito. E lembre sempre, todo cuidado, propósito, sempre de estar junto, servindo a Deus e servindo ao próximo. Se você vai fazer uma coisa e você é um benefício somente para você mesmo, eu diria que nós estamos sendo egoístas e não vamos agradar a Deus. Sempre que fazemos, procure fazer um propósito de agradar a Deus e agradar ao seu próximo. Dessa forma você também vai se sentir bem, né? Tem responsabilidade moral. Você lembra que quando nós falamos da queda, eu falei que a principal queda do homem foi moral, ética, moral. Então nós temos que ter preocupação com a nossa moral. Eu falo isso porque nós conseguimos enganar aqui a sociedade. Conseguimos enganar um outro ser humano, mas a Deus nós não enganamos. Então, diante de Deus, todos somos iguais? Sim, todos nós somos iguais. Deus, Ele não ama o pecado, Ele ama o pecador. Então nós temos que ter cuidado com a nossa moral, porque quando nós vamos prestar contas a Deus. E por último, né? Todo homem, nós voltando de novo à queda, todo homem precisa do plano de redenção de Deus. Então, espiritualmente, Romanos fala, né? Todo homem pecou. Por isso, todos eles estão o quê? Destinados à morte. Se nós não aceitamos o plano de redenção de Cristo, o plano de redenção do Pai, nós estamos destinados à morte. Por nós mesmos, nós não conseguimos. O plano não é meu, não é seu. O plano vem do Senhor. Nós vimos lá já em Gênesis 3,15 que ali começa esse plano de redenção. Aprendemos em Gênesis também sobre o pecado. O
pecado, como diz Romanos também fala, o pecado tem sua consequência. O pecado tem consequência. Então é bom nós aprendermos que tudo aquilo que nós cometemos de erro tem consequência. O perdão é de Deus, mas a consequência é o homem mesmo que vai pagar. Somos nós mesmos, né? Atinge gerações. Nós vimos aí que Adão pecou, não foi? Por isso atingiu todos nós. Então quer dizer, quando eu cometo um pecado, ele vai refletir mais para frente, né? Mas não impede o plano de Deus. Ou seja, o pecado, ele pode ter consequência, ele pode atingir gerações, mas ele não impede o plano de Deus na minha e na sua vida. Todo aquele que crê e confessar será salvo. Então nós temos que crer e confessar. Por último aí, nós estamos falando aqui de lições espirituais dentro do livro de Gênesis, tá? Por último, sobre a fé. Olha para você ver, quando nós falamos de fé, em Tiago ele fala que a fé sem obras é uma fé morta. A fé, ela tem que ter ação, ela exige ação, ela exige uma ação. Para você ver, quando Deus chama Abraão e fala com Abraão, Abraão, eu quero que você sacrifique seu filho Isaque. O que Abraão fez? Ele obedeceu, não é? Mas só que Abraão, se tivesse obedecido e ficado ali no mesmo lugar, adiantaria alguma coisa? Não. Abraão chamou os seus moços, preparou a lenha, preparou o cutelo, chamou o filho e partiu. Será que Deus teria preparado o cordeiro se Abraão tivesse demorado a obedecer a Deus? Então a fé, ela exige ação. Como o Tiago fala, a fé sem obras ela é morta. Não tenho fé que Deus vai me dar o meu negócio próprio. Eu vou sentar, cruzar os meus braços e vou esperar cair do céu? Eu tenho que agir. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, mas eu tenho que ir atrás daquilo que eu quero, se é da vontade de Deus também. Primeira coisa, orar e buscar de Deus. Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem preparado para mim? É isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Eu posso seguir? O Senhor me dá força, o Senhor me dá estratégias. Então Deus vai abrir ali as portas. Primeiro de tudo, nós temos que aprender que a oração, ela abre porta. A oração, ela tem ação na terra e no céu. Mas quando fala oração, orar e agir, né? Não é só orar e falar com o Pai e esperar de braços cruzados que não vai cair do céu. Esperando que... Você acha que o povo de Israel, ele, como se diz, prosperou no Egito, mas eles plantaram, eles criaram gado, eles criaram ovelha, eles trabalharam para prosperar. Não prosperou porque Deus deu, não, porque eles trabalharam, eles buscaram a prosperidade. Então, se eu quero a prosperidade na minha vida profissional, eu tenho que me adequar, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar. Vá atrás, não adianta você simplesmente ali, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, porque não vai ter. Então, a nossa fé, nós falamos muito em fé, mas a fé, ela tem que ser uma fé viva. A fé viva é aquela que tem ação. Primeiro, de Deus. Depois do homem andar, né, em concordância com Deus. A fé gera obediência. Não foi assim? A fé de Abraão foi o quê? Eu obedeço ao Senhor. Então o sacrifício de Abraão foi quando ele o quê? Obedeceu a Deus. E chegou lá na frente, Deus deu a resposta à fé, né? Deus responde à fé com promessas e direção. Não foi assim na vida de Abraão? Deus respondeu com promessas e direção.
Então, Moisés também é assim, Deus responde a Moisés, mas com promessas e direção. Tudo ali onde o Senhor falava, nós só estamos indo um pouco à frente, porque em Êxodo nós vamos ver sobre isso, né? Moisés andava, depois do tabernáculo feito, né, das tendas feitas, fala que uma nuvem, de dia uma nuvem estava com o povo, e de noite uma coluna de fogo. E Moisés só retirava o tabernáculo. E quando a nuvem se movia, Moisés chamava o povo também para andar. Aquela nuvem era o poder de Deus sobre a vida deles ali. Então, pastor, nós já estamos chegando ao final e hoje, dia 12 de novembro, hoje é o dia da unidade e fidelidade ao Evangelho. Apesar de que o dia da unidade ao Evangelho não se referir a uma data fixa ou celebração oficial única no calendário, mas sim um conceito teológico e um chamado à ação para os cristãos de diversas denominações. Essa leitura que estou fazendo aqui tem muito a ver com o que foi falado aqui em Gênesis 1. Não faz parte, né? Mas aqui vai ser uma reflexão. Então, em João 17, 21, fala o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Nesse dia 12, como eu falei, lembramos um acontecimento que atravessa os séculos, o testemunho daqueles que deram a vida pela verdade do Evangelho e pela unidade do corpo de Cristo. No dia 12, nesse 12 de novembro, em 1625, um homem chamado Josafá de Polotska, que era um bispo, foi morto por causa da fé e que ficou como um marco para todos os cristãos. Ele acreditava que Cristo é maior do que as divisões humanas e que a verdade deve ser vivida com amor e coragem, mesmo quando isso custa muito caro. Hoje, o mundo ainda é cheio de muros entre povos, ideias, até entre irmãos de fé. Mas o Evangelho nos chama para algo maior, a unidade que nasce da cruz, a verdade que liberta e o amor que supera o ódio. Então, eu vou deixar uma reflexão, né, sobre isso que eu li aqui a respeito desse dia 12. Ser fiel a Cristo é mais do que defender uma denominação. É viver como Ele viveu, amar como Ele amou e perdoar como Ele perdoou. A unidade de Jesus pediu ao Pai não a uniformidade, mas comunhão de corações transformados pela graça. Em tempos de discórdia, sejamos ponte e não muro. Em tempos de escuridão, luz e não chama de conflito. Em tempos de medo, fé e não fogo. Pense bem nisso. Oração. Mais uma coisa, vamos agradecer agora, né, a Deus, para que Ele continue nos dando força para que nós possamos continuar também aqui trazendo os estudos para vocês. Obrigado, Pai, por mais um dia de estudo, por mais uma etapa vencida. Que o Senhor possa nos dar força, sabedoria e entendimento, Pai, para que possamos juntos estudar a Tua Palavra e Teu Espírito Santo venha abençoar cada lar, cada família, cada ouvinte. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Então, fique com Deus e até. As vitórias que posso perceber em minha vida, cada detalhe que observo mostra sua espera infinita. Pai, enquanto eu existo sempre vou lembrar
Mesmo que sejam incontáveis, suas vitórias vou enumerar. Ó Senhor, teu amor é tão grande. Em cada dia, em cada instante, suas vitórias me cercam, me envolvimento, e a ti eu vou louvar. Nas noites escuras e frias, sua luz vem me aquecer. Em cada passo que eu dou, sei que posso em ti crer. Enquanto eu existo, sempre vou lembrar, mesmo que sejam incontáveis, suas vitórias vou enumerar. Ó Senhor, teu amor é tão grande. Em cada dia, em cada instante, suas vitórias me cercam, me envolvimento, e a ti eu vou louvar. E quando as tempestades vierem em ti, vou confiar, pois sei que sempre estás comigo. Tua graça vai me guiar. E quando as tempestades vierem em ti, vou confiar, pois sei que sempre estás comigo. Tua graça vai me guiar. Ó Senhor, teu amor é tão grande. Em cada dia, em cada instante, suas vitórias me cercam, me envolvimento, e a ti eu vou louvar. E quando as tempestades vierem em ti, vou confiar, pois sei que sempre estás comigo. Tua graça vai me guiar. E quando as tempestades vierem em ti, vou confiar, pois sei que sempre estás comigo. Tua graça vai me guiar.